Olá a todos, eu sou o Rodolfo, estamos voltando aí com o nosso curso da criação do nosso projetinho. Agora é o seguinte, eu vou fechar praticamente tudo. E agora eu vou deixar aberto somente o meu arquivo CSS e a minha edição de matéria. TB código matéria, TB nome, TB descrição. Então tá aqui a nossa edição de matéria, essa é a página. Já vou deixar o evento do botão criado. Vai com o duplo clique mesmo, estamos com pressa, precisamos ganhar tempo. Temos aqui nome, descrição, beleza. Então tá aqui. Já vou deixar usando a model, using model. Já vou criar minha propriedade. Model data context. E vou criar também meu método. Então tá aqui. Temos um método onUpdate criado e já chamado no evento do botão. Para não acontecer aquele bugzinho que eu criei lá no cadastro. Então, basicamente, está feito o que a gente precisa. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa resgatar. A gente precisa, na hora que carregar a página, a gente precisa resgatar o valor que está na URL e também fazer um select nos dados e preencher o que está os campos que estão na tela. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um outro método, private void popula campos, que ele vai ter um parâmetro inteiro, por default vai ser 0. O valor padrão desse parâmetro é 0. Então, se o meu pgetID for maior que 0, ele faz isso. Se não, ele vai me mandar de volta para vai me dar um response.redirect matérias.aspx. Então é o seguinte, ele tem um valor padrão que é 0. Se não for informado nenhum valor, ele vai me mandar um valor 0. Mandando um valor 0, ele me redireciona para a página. Isso é para tratar um bug que tem quando você trabalha com carry string. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou circuncidar isso daqui tudo com try_cat. Posso colocar um try_finally e aqui eu coloco um cat. Eu ganho mais tempo criando um try_finally do que um try_cat. Exception. Ctrl KD, beleza. Bom, retomando aí depois de ser interrompido pelo telefone, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o nosso MDC. A gente vem no Finally e libera ele da memória. Beleza. Agora é o seguinte. Agora a gente vai ter que trabalhar com uma coisa que eu garanto que vai mudar completamente a vida de vocês, que é Lambda Expressions. Lambda Expressions, eu posso dizer para vocês que é a coisa mais legal do mundo. Parece uma coisa, nas férias você trabalha mais que nos dias normais. Meu Deus. Bom, vamos retomar as nossas Lambdas Expressions. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma matéria.
que essa matéria vai receber o que? O meu mdc.matérias.first. Eu quero o primeiro, eu quero a primeira matéria. E qual que é essa primeira matéria? Essa primeira matéria ela vai ser uma Lambda Expressions, que é mat. Essa mat ela tem que ser igual ao meu matéria, ponto id matéria, passou uma moto aqui, um cara super camarada, né? Tudo bem, a mãe dele não tem culpa, tá? Então vamos retomar aqui. Então o que eu quero? Eu quero o seguinte, eu vou criar uma matéria. Esse objeto matéria, ele vai conter dentro dele as seguintes informações. Ele vai conter todas as informações do meu model, da tabela matérias, só que ele vai pegar o primeiro. E quem que ele é o primeiro? Ele vai pegar a primeira matéria onde esta matéria tiver um ID igual ao que veio por parâmetro. O conceito de lambda é o mesmo conceito de lambda na matemática. Então, só para ficar um pouquinho mais claro. Não é difícil, não é complicado, a sintaxe é fácil, rápida e, nossa, é uma das melhores coisas que eu vi na minha vida até hoje. Então, só para vocês entenderem o que vai acontecer, ele vai fazer isso daqui, ó. Select asterisco from matéria, where id matéria igual a então ele vai fazer isso daqui para mim, ó. Select id matéria igual o id foi igual, por exemplo, 5. Então, isso daqui, esse pedacinho aqui está fazendo isso daqui para mim. Só que de uma forma resumida e mais clara, onde eu consigo entender de uma forma mais rápida e de uma manutenção mais precisa. Bom, se eu tenho... Parece uma coisa, é só começar a gravar meus vídeos que o trânsito aqui na frente de casa vira um inferno. Então vamos lá. Se eu tenho todas as matérias dentro do meu objeto, o que eu faço? Eu pego uma textbox nome, ponto text, e jogo para ele a minha matéria, ponto nome. Um detalhe, eu vou colocar aqui o meu tb code matéria, ponto text, igual ao meu pget, que eu vou precisar resgatar esse ID depois. Então, para mim não resgatar ele da URL, eu resgato ele do campo. Vou colocar a minha descrição também. Eu vou colocar um ponto trim aqui, apesar de não conter espaços, as informações que vêm do banco, eu vou colocar esse trim para que no caso de vir um espaço em branco, no começo ou no fim, ou no começo e no fim, ele remova para mim. Então, basicamente, é só isso que eu preciso no meu Populate Fields. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse método, não vou tratar ainda a questão das requisições, se é um postback ou não. Eu vou dar um this.populate fields e vou dar um request.carryString. Só que isso ele vai ter que ser convertido para um inteiro. int.parse. Aqui eu coloco um ID. E aqui é assim, ó. Cabeção. Isso, cabeção. Então aqui não é parênteses, aqui é colchetes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou popular os campos na tela com as informações referentes ao ID que veio para mim. Esse parâmetro ID é esse carinha aqui, ó.
Deu um erro aqui. Deu um chabuzinho aqui, calma aí. btn atualizar click. Deixa eu comentar aqui e executar de novo. Às vezes ele... O ruim do ASP.NET é esse, que às vezes ele entende, ele vê umas coisas onde não existe, sabe? Isso é uma das coisas que eu não gosto. Tudo bem. Aqui ele vai dar um outro erro. Ele vai dar um erro de valor nulo, mas isso é normal. É por causa que está nula a questão do parâmetro. Então vamos editar aqui. Isso. Então acontece o seguinte, vou vir aqui em pesquisar. Se eu selecionar, por exemplo, banco de dados 2 aqui e mandar editar, ele coloca o código 2, que é o código que está aqui no parâmetro. O nome, ele pega o banco de dados 2, por quê? Porque banco de dados 2 é o meu ID 2. Ele pega a descrição também. Então, se eu colocar banco de dados 2 update e mandar atualizar, ele não vai fazer nada. Ele foi lá na minha página e voltou, só não fez mais nada. Porque eu não tenho ainda a alteração dos dados. Mas a gente já vai fazer isso aqui direto aqui no onUpdate. Então, deixa eu ver aqui. Basicamente é isso. Então, temos aqui as nossas informações. Eu acho que isso já está de bom tamanho. E aqui ele vai dar uma questão de valor nulo. Então a gente faz o seguinte. A gente precisaria testar se esse valor é nulo ou não. Então a gente coloca aqui um try-cat. Um try. Então tente isso. Se me der um erro, você simplesmente não me passa nada. Então eu acho que isso vai tratar o nosso erro. Ele vai tentar, se ele tentar e não conseguir, ele vai chamar o método vai passar o valor 0, passando o valor 0 ele cai no else e manda de volta para as matérias. Vamos tentar isso então? Eu vou passar aqui um valor que ele vai tentar converter. E vou dar um enter aqui, vamos submeter essa página. Cadê a entrada? E cabeção, Ctrl Shift B para compilar, né, cabeção? Volta aqui, passa o valor e dá enter. Ele foi, tentou, matéria. Nossa, o que eu escrevi aqui, Jesus? Matéria. Nossa. Tô mal hoje, hein? Então vamos tentar novamente. Vamos colocar banco de dados 2 aqui como valor. Enter. Isso. Então se eu passar uma informação que não existe, ele simplesmente vai e volta. Então eu acho que já ficou legal. Vamos passar um RRRR. Isso, ele foi, viu que não tinha nada aí. Já o Elvis voltou. Eu acho que já está de bom tamanho isso daqui. Então ele tenta fazer isso. Se não conseguir, ele redireciona para lá. Então agora é só a gente fazer a parte do postback. Sys postback. Eu acho que agora ficou perfeito. Melhor que isso é impossível. E agora a gente chama o nosso onUpdate. E aqui no nosso onUpdate, a gente pode copiar tudo isso. Copia e cola aqui. Com um diferencial. Não teremos pGetID. Ele não vai precisar redirecionar, porque o onUpdate só vai existir caso
o onUpdate ele só vai existir caso a pessoa clique no botão. Então vamos lá. Eu apaguei o Pget ID aqui. Eu tô pensando aqui como vai ser a melhor forma da gente fazer isso daqui. Então, pera aí. Vou fazer o seguinte. int.parse do meu tb codematéria.text.trim para garantir que não vai ter nenhum espaço. Então ele vai fazer a mesma coisa, só que o diferencial é que a gente vai fazer o seguinte: matéria ponto nome recebe tb nome matéria. Então é isso daqui que a gente vai fazer. A gente pega novamente a primeira matéria, referente ao ID que está no nosso text box. Então a gente vai atualizar essa matéria referente a esse código. A gente vai jogar para dentro do nosso objeto matéria todas essas informações. Como as informações do objeto foram alteradas, a gente submete as mudanças. Então, vamos testar. Ctrl Shift B para compilar. Vamos vir aqui em pesquisar matérias. Vamos pegar essa matéria que está em branco e editar ela ao código 4. O nome dela vai ser Mat Update. A descrição vai ser Update. Não. Atualizar. Se eu voltar aqui em pesquisa, quando eu volto aqui em pesquisa, ele simplesmente alterou os dados. Se eu selecionar, ele volta para cá. Uma outra coisa que faltou foi o seguinte, que se ele submeteu tudo, response.redirect, para não correr o mesmo risco de escrever o nome da matéria errado. É isso aí. Ctrl Shift B para compilar. Pesquisa a matéria. Editar ela aqui. Vai ser minha nova matéria. Nova matéria desk. Atualiza. É isso aí. Inserimos, alteramos e listamos grids das matérias. Só falta fazer a parte de pesquisa. E tem um detalhe. Excluir matéria também. Mas exclusão é... Posso dizer que é a coisa mais fácil do mundo. Então vamos pensar aqui. Eu acho que por hoje é só. Eu acho que 18 minutos de vídeo referente à atualização, acho que está de bom tamanho. Deu para entender legal os conceitos aqui. Eu acho que eu consegui pelo menos explicar para vocês como trabalha com carry string, recupera ela, trabalhar com métodos com valores default, semelhante ao PHP. Isso daqui é uma novidade no .NET Framework. Algumas versões anteriores não aceitava isso. Como trabalhar com Lambda, Popular Grid, essas coisas. Então, eu acho que o curso está fluindo de uma maneira legal, uma maneira interessante. Eu acho que está dando para, pelo menos, é o que eu acho que dá para todo mundo entender e ter um conhecimento diferente aí das coisas. No mais, é só isso. Ficamos por aqui. Forte abraço a todos e até a próxima.